Bom, então vamos falar do ponto de equilíbrio. Vamos definir nessa planilha mesmo, colocar aqui embaixo, ó, ponto de equilíbrio. O mínimo, vou colocar aqui em valores monetários, que a empresa precisa vender para ficar em uma situação de zero, vou colocar entre aspas, né? De 0 a 0. Então, o ponto de equilíbrio é o mínimo que a empresa precisa vender para ficar numa situação de 0 a 0. Para isso, eu preciso saber a minha margem de contribuição, tá? A margem de contribuição, como eu disse, ela leva em conta os custos variáveis. Então, ela vai levar em conta maquininha de cartão, entre outras coisas. Aqui, para simplificar, como a gente está tentando simplificar e ser didático, e falando de uma empresa que é microempreendedor individual, vamos considerar que a margem de contribuição é igual à margem de resultado. Ou seja, o único custo variável que a gente vai considerar é o preço da compra, ou seja, o preço da reposição. Então, o ponto de equilíbrio ele vai ser igual aos custos fixos dividido pela margem de resultado. Vou colocar aqui também barra margem de contribuição. Então não é só a margem de resultado, é a margem de contribuição, na verdade. Só que aqui, mais uma vez, repito e reforço, a gente está simplificando essa análise para que fique mais didático e mais fácil. Afinal, a gente está considerando aí ser um caso de um microempreendedor individual que não vai ter custo variável mesmo, tá? A exceção da reposição do estoque e também de taxas e operadoras de cartão, mas aí a gente já entra em valores que são são bastante expressivos, mas poucos expressivos, principalmente considerando que a gente está considerando um MEI, né, que teoricamente vende em média R$ 6.500, R$ 6.700 por mês, tá? Então, o ponto de equilíbrio é o tanto de custo fixo que eu tenho. Então, vamos repetir a fórmula aqui. Ponto de equilíbrio, ele é 2.182 dividido pela minha margem de resultado. Então, aí entra quanto que você quer pôr de resultado na tua mercadoria. Rafael, eu estou num ramo de atividade onde eu consigo colocar, em média, 100%. Vamos fazer o caso mais trivial de todos, que é o 100%. Eu consigo pôr em média 100%, ou seja, eu pago R$20 numa mercadoria com o meu fornecedor, eu consigo revender ela no varejo, lá na minha loja, por 40. Tá. Então, fazendo essa conta bem simplificada, a gente está considerando aqui que você tem uma margem de contribuição de 50%. Tá? Rafael, por que uma margem de 50%? Porque se você põe 100% no produto, se você compra por 20 e vende por 40, qual que é a margem de resultado que você tem, que sobra para você? A margem de contribuição, 40 menos 20. 40 menos 20, ou seja, sobra 20. Então, do preço inicial para o preço, entre aspas, para o lucro final, com a margem de contribuição final, você tem 50% de representatividade. Então, a margem de contribuição, ela representa 50% do preço inicial que você pôs. Tá? É isso que significa você vender com 100% de resultado. Então, você tem um ponto de equilíbrio, que é 2.182, dividido por 50%. Então, seu ponto de equilíbrio é igual a 2.182 vamos fazer a conta aqui, vou fazer em outra célula, é igual a 2.182 dividido por 50%, que é meio.
2.182 dividido por 0,5. 4.364. O que isso significa? O que significa esse número? Significa que você tem que vender no mínimo 4.364 por mês. Quer fazer a contraprova? Vamos fazer. Vendas. 4.364. Custo variável, que seria a compra ou a reposição do estoque. 4.634. Bom, se você vendeu tudo com 100% de margem, quer dizer que o que você pagou nas mercadorias é metade, tá? Então, você tem que repor de estoque. Aqui é 2.000, acho que eu peguei o número errado, 2.182 dividido por 0,5. Aí, 4.364. Então, com 100% significa que você tem um custo variável, né? Você tem que repor 2.182. Sobra o que a gente chama de margem de contribuição, ou vou chamar aqui também de lucro bruto. Margem de contribuição ou lucro bruto. Que vai ser o quê? Vai ser venda menos reposição. 2.182 também. Tá? E aí entra os teus gastos fixos. Que no nosso caso, no nosso exemplo, é 2.182. Então, vou até pegar da forma aqui. 2.182. Então, sobra um lucro final para você de margem de contribuição, o lucro bruto, menos os custos fixos. R$0. Essa situação de R$0 é o ponto de equilíbrio. Então, nessa situação hipotética onde estou sendo completamente conservador, a gente chega numa situação em que, se você vender menos do que R$4.364, você já sai no prejuízo. Você tem que vender no mínimo isso para ficar no 0 a 0. Tá? Você tem que vender no mínimo isso. Agora, vamos pegar um outro exemplo, porque aqui eu fiz o caso mais trivial de todos, né? Onde a conta eu fiz com uma margem de resultado de 100%. E aqui, ó, por que o ponto de equilíbrio ele é 2.182 dividido por 50%? Porque olha só quanto que é a margem de contribuição. A margem de contribuição não é 2.182? Se você dividir 2.182 por vendas, que é o faturamento total, você tem 50%. Por isso que o ponto de equilíbrio é 2.182 dividido por 150. Tá? Porque ele é custo fixo dividido por margem de contribuição. Tá? Então, custo fixo 2.182, margem de contribuição em porcentagem 50%. Tá? E aí a gente chega, então, portanto, nos 4.364. E aí a gente entra no ponto de equilíbrio. Então, vamos considerar agora um caso onde a gente não vai ter uma margem de contribuição de 50%, ou seja, um caso um pouco menos trivial, um caso extremamente comum. E aí eu falo do que costuma ser as margens de lucro praticadas no mercado, baseado em entendimento da própria Receita Federal, por exemplo. E, a partir disso, aí sim a gente entra na precificação mesmo. Ou seja, como que a gente tem uma precificação um pouco mais assertiva nos nossos produtos e no nosso comércio.